Boa noite a todos. Espero que esteja tudo bem. Estamos aqui com mais um encontro semanal. De fato, estava agendado para 19 horas. Estamos começando aqui quase 20 horas. Mas tardamos, mas não falhamos. Às vezes a gente tenta fazer alguma ação edificante do bem, começando por a gente mesmo. Tenta ser com compromisso, mas às vezes foge um pouquinho. Mas mais uma semana de luta, correria, e estamos aqui no Irmão de Luz mais uma vez para tratar de algum tema, e especialmente esse é especial. Eu estou trazendo aqui uma homenagem aos 23 anos do Grupo Irmão de Luz. Há 17 anos, o Irmão de Luz, 17 anos, ele não surgiu, claro, né, no Instagram, nem no Facebook, nem no Twitter. Ele surgiu justamente. Boa noite, seja bem-vindo, Irmãos de Luz. Estamos fazendo início aqui a nossa live semanal, tema livre. E uma marca registrada do Irmãos de Luz há 17 anos. A gente começou no Yahoo Grupos, como um grupo espiritualista, mas sempre com o objetivo maior da tolerância religiosa, do equilíbrio, do não ao fanatismo, porque partindo da nossa raiz, nossa base espírita, espiritista, espiritualista, cada doutrina, cada religião nas suas formas de encarar o tema. Já passamos por muitas vidas, muitas experiências, muitas vivências. E dentro dessa linha aí, já fomos budistas, já fomos católicos, já fomos hinduístas, hindus, já fomos muçulmanos, já fomos de tudo um pouco nas tantas e tantas religiões, milhares de religiões que tem no mundo inteiro. Então isso tudo está impregnado, está na nossa história, está no nosso perispírito. Para quem não está familiarizado com o termo, per vem de casca, superfície, invólucro, que protege o nosso espírito. Esse corpo bioplasmático, esse corpo semiplástico, que une, conecta a energia mais densa, matéria, com a energia menos densa e sublimada, que é o espírito. E nessa linha assim a gente procura tentar estudar e entender por que há tanta intolerância, tanta discriminação e tanto preconceito nas diversas religiões do mundo. Então, dentro dessa linha espiritualista, a gente, a partir de um grupo de estudo espírita, mas também espiritualista, é um grupo ecumênico, junto com Rogério, Rose, Robson, Estevão, Aline, amigos queridos, Rosana, e depois esse grupo foi crescendo, envolvendo, agregando mais gente. E dali surgiu a inspiração para, no dia 23 de abril de 2004, fazermos uma troca de e-mails através do Irmãos de Luz, do Yahoo Grupos. Esse serviço hoje do Yahoo Grupos está extinto. Ele, acho que talvez por desuso, até pelo crescimento das demais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, as diversas plataformas de comunicação. E-mail parece que ficou uma coisa restrita mais ao ambiente corporativo, publicitário, malas diretas, como o pessoal chama, né? E eu sou da época que ainda pegava os PowerPoints gigantes, vídeos. Depois, com o crescimento do YouTube, ninguém manda mais arquivos de vídeo. Então, isso tudo, as mudanças fazem com que você se adapte às plataformas. Mas, para manter a pegada da ideia, aí falando em ideias, né? Ideias que acabam se encontrando quando temos vontade de nos espiritualizar, na verdadeira acepção da palavra, com certeza, Alves.
E aí a gente traz essa reflexão para adaptar aos diversos perfis. Tem gente que gosta de Instagram, tem gente que gosta de WhatsApp, tem gente que gosta de Facebook, tem gente que prefere e-mail ainda, tem gente que prefere blogs. E eu tentei ao longo desses anos criar versões, primeiramente, claro, para o meu conforto e ver que eu me sentia bem. E via ao longo do tempo que cada um tinha seu público específico. Hoje o Irmãos de Luz ele está lá no comunidade, tem página no Facebook, são perfis completamente diferentes de gostos. A gente está no Twitter com Irmãos de Luz, é um tipo de. Às vezes tem pessoas em comum, tem muitas em comum. E eu tenho um grupo mais familiar, seleto, de pessoas que eu conheço pessoalmente, presencialmente, um grupo bem restrito no WhatsApp, que até acaba comprometendo até a memória do celular, né, e a dinâmica da coisa. Você gerenciar isso tem que ser com moderação, tem que ser com filtros, até para proteger. E eu já tive experiências muito pesadas com invasão de hackers, de fazer maldade mesmo, botar imagens inapropriadas, né, inadequadas, para não dizer bem seriamente pornográficas em ambientes que não tinha nada a ver. Então, moderação não é censura, é filtro mesmo. E hoje tenho vários administradores, como chamam no WhatsApp, né? Que a gente cria uma proteção. Mas enfim, a proposta do Irmão de Luz é trazer tolerância religiosa, equilíbrio, edificação, sem fanatismo. Pegando um gancho também que a gente vê ao longo da história. Não só, a gente fala mais, associa muito fanatismo com a questão da faixa de Gaza, de palestino, de judeu, mas em todas as religiões, doutrinas e correntes de pensamento tem os grupos, que é do homem isso, do ser humano, o fanatismo. Tem fanatismo no budismo, tem fanatismo no espiritismo, tem fanatismo no catolicismo, tem fanatismo na messiânica, todos os lugares, porque o extremismo é nocivo. E você parte da premissa da reencarnação, da experiência que você já viveu em outras vidas, você constitui o seu ser espiritualizado com esse crescimento. Mesmo que fique lá no HD, no arquivo oculto da vida, no véu do esquecimento, quando a gente segue essa linha no espiritismo, a gente tem a questão da lei da afinidade. Afinidade com a questão, bem-vindo Zad, boa noite. A gente tem aquela questão da afinidade. Por que eu sou espírita e tenho afinidade, às vezes, com o catolicismo, tenho simpatia? Eu vou falar por mim. Eu, quando tenho oportunidade, passar na frente da igreja, eu entro, rezo, fico de joelho. Se um amigo me chama para fazer uma visita num centro de umbanda ou candomblé, eu vou de bom grado, assisto. São poucas oportunidades que eu tenho, eu gostaria de ter mais. Mas a gente vai desarmado de qualquer tipo de julgamento. Quando a gente vai no catolicismo, quando a gente vai no centro budista, no centro lá de meditação, de Sai Baba, acho isso tudo bonito, que a riqueza da diferença faz você se sentir bem à vontade. Nada impede que em sua casa você tenha seu canto sagrado de ter lá seu crucifixo, seu terço, ter sua Bíblia, ter seu Pentateuco de Kardec, ou simplesmente um minuto de sabedoria. Por quê? Você se afiniza porque você já passou por isso em vidas passadas. Ou mesmo conheceu essa vida e gostou de cara. O mais importante é você se sentir bem, sem se cobrar, nem ser cobrado por isso. Então as ideias elas se encontram, se convergem no sentido do crescimento que você tem. Então quando a gente vem falar de ecumenismo, é uma coisa muito que eu vejo como uma coisa muito natural do ser. E quando você só olha uma direção e não se permite abrir os olhos ou ouvir um pouquinho da história daquele outro lado, você fica fadado a um pouco de cegueira, para não dizer miopia, talvez uma catarata em relação às coisas da vida. Então, você pode seguir, quer dizer que ele não tem religião, ele segue aquilo dentro da liberdade de pensamento e expressão. E aí, às vezes, a gente vê aquelas polêmicas, cada uma em sua forma de agir, seus rituais, seus cânticos, tudo assim. Aí
uma legislação também, ela vai de encontro a outra, estadual, municipal, federal. Você tem a liberdade de credo, mas também não pode perder aquela máxima, né? Que o meu direito termina quando o do seu acaba, né? Quando o seu começa, o meu termina. Desculpa, assim vai. Por quê? A gente tem direitos e tem deveres. A gente tem o direito da livre expressão, mas também tem o dever de respeitar. Sonhos, bom senso, ética, empatia, isso tudo não precisa estar em norma. Então, a vizinhança, o lugar público. A gente tem agora a questão do Covid aí, essa questão da polêmica. Polêmica em qualquer tipo de aglomeração, por mais que você tenha protocolos, distância, tudo esse é o momento. Vale a pena um pouquinho esperar essa pandemia passar. Você tem seu canto sagrado, você pode orar, se manifestar com respeito, sem necessariamente estar num templo religioso. Até porque o pensamento e o coração, eles transcendem o corpo físico. Mas não é aqui que a gente está falando isso hoje. Estou falando dessa caminhada dos 23 anos, aí, ainda 23, faltam 6 ainda, né? Dia 23 de abril, os 17 anos do Irmãos de Luz, completados amanhã. A gente tem um público, que a gente costuma dizer assim, um público visível e o invisível. O público invisível é sempre a grande maioria, né? Mas a gente não faz isso para ele, pensando nele. A gente tem que fazer pensando no todo. Porque entre encarnados e desencarnados, literalmente está todo mundo junto e misturado. E essa caminhada do Irmãos de Luz, passando por várias plataformas, eu sempre digo assim, que o Irmãos de Luz é um grupo virtual, ele não é um centro físico, mas ele tem efeitos reais. Isso aí não sou eu que estou dizendo, são as pessoas. Então, quando você se propõe a vibração coletiva, positiva, da prece, da corrente do bem, tudo isso aí, todos ganham. Então, no Irmão de Luz, a gente, seja nos grupos que a gente participava por e-mail, depois nas plataformas aí do WhatsApp, ou mesmo na comunidade do Facebook, todo mundo é livre para pedir uma vibração, uma oração, e botar o nome, como você faz em muitos centros, igrejas, botar o nome de alguém, ou não, tem todo o direito do sigilo, da confidencialidade, mas quando você quer botar o nome público, as vibrações também vão ser direcionadas, estimular a caridade, estimular que fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja não tem salvação, não é fora do centro que tem salvação, é fora da caridade não tem salvação. Então, quando a gente entra nessa linha de pensamento, considerando a caridade moral, espiritual, e claro, a física também, com doação de cestas básicas, a prática do bem, tudo isso aí engrandece a alma. Mas principalmente os Irmãos de Luz têm essa vertente, é fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem esperar retorno. Que adianta? Que mérito há? Ou Jesus disse assim, a oportunidade que tu tens aí de encarnar, não necessariamente com essas palavras, mas já tens a recompensa. Ou seja, já está sendo te dada a oportunidade de crescer, de se melhorar, de se ajudar. Isso depende do retorno. Agora a gente fazer as coisas esperando, ou cobrando mesmo, um obrigado, impondo um agradecimento, ou esperando um retorno, independente da gente ser rico, pobre, classe média, abastado, não abastado, com bens, sem bens, endividado, não endividado, fazer o bem não tem medição, não tem valor mínimo, mas também não tem valor máximo. Ajudar o próximo é se posicionar no lugar do outro o melhor que puder, sem necessariamente se vangloriar, se envaidecer com isso. Isso é que transcende a massa física, a espiritualidade. Então, quando a gente traz a reflexão dos Irmãos de Luz para nosso encontro aqui, a proposta do Irmão de Luz, há muita gente pergunta por que você deu esse nome Irmão de Luz? E muitas vezes o pessoal do grupo se cumprimenta, bom dia irmãos, boa tarde irmão, boa noite irmãos. Todos somos seres de luz, todos temos a centelha divina. Mas Trajano, o nome Irmãos de Luz é uma referência a quem está no grupo ou quem está no plano invisível? Eu falei assim, olha, eu vou ser sincero, a homenagem foi
aos anjos da guarda, aos mentores espirituais, à espiritualidade, nossa amiga iluminada, que continua nos assessorando sempre, apesar das nossas caneladas, nossas batidas de cabeça, nossas tentativas de acerto e erro. Os irmãos de luz estão do nosso lado o tempo todo. É claro que tem os irmãos da escuridão também, né? Boa noite, Carla, bem-vinda. Tem os irmãos da escuridão também. Aí você pergunta, mas como é que você chama irmãos da escuridão e irmãos de luz? Os irmãos de luz são os mentores espirituais, os guias, os seres mais elevados, que querem o nosso bem, estão nos auxiliando, agora respeitando nosso livre-arbítrio. Como eu disse, assim, o Irmãos de Luz é um grupo espiritualista, um grupo ecumênico. Não quer dizer mas se você for, melhor ainda, porque você tem uma compreensão, uma visão de respeito às demais religiões. Mas seja você espírita, cristão, católico, evangélico. Aí é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala na proposta de Irmãos de Luz, que é estimular a tolerância religiosa, a diversidade, sem extremismos, sempre o caminho moderado, o caminho do meio, nem 8 nem 80. Muita gente estranha no grupo Irmãos de Luz que a gente não vê, às vezes, evangélico. E ele é aberto aos evangélicos, ele é aberto a candomblessista, ele é aberto a umbandista, ele é aberto a espírita, ele é aberto a católico, a todo mundo. Só um minutinho aqui. Tem seus milhares de defeitos e limitações. Isso aí muitas vezes por você se questiona um pouquinho e questiona você de outra forma, principalmente no ambiente familiar. Essa cobrança é muito forte, né? Você não pode xingar, você não pode fazer isso e aquilo, você vai beber, você vai tomar um chopinho, você vai tomar uma cervejinha, não, você é espírita. Parece que nas outras religiões todo mundo pode, a gente não pode. Falam mais forte, né? Melhorou agora? Tá tendo um pouco de oscilação aqui no Wi-Fi. Melhorou? Me digam aí. Aguardando vocês darem um sinal aí. Tá melhor agora? Tá ok? Acho que agora melhorou, não foi? Tamo junto? Melhorou? Então, às vezes a gente se expõe muito por tentar melhorar e tentar ao mesmo tempo mostrar que somos seres imperfeitos, somos humanos e estamos aqui para tentar ser felizes, que é o objetivo maior da espiritualidade, da divindade, é que nós, seres de luz, centelha divina, somos seres destinados a ser felizes. Pelo caminho que você se sentir melhor. Até quando você escolhe uma doutrina, uma religião, uma forma de pensamento, você não, muitas vezes não tem uma afinidade de cara. Tem gente que às vezes mora em um determinado lugar, tem um centro espírita do lado da casa dela e ela não se sente bem com aquele ambiente. Ah, mas a espírita tem que se sentir bem? Não, às vezes o conjunto da energia coletiva, dos trabalhadores, ou de quem entra e quem sai, uma variação muito grande, um complexo. E tem muito pelo contrário, às vezes tem gente que percorre distâncias, eu conheço gente bem simplesinha, bem humilde, que às vezes pega um ônibus, vai para um lugar bem longe, para um centro, e não falta a doutrinária semanal, porque se sente bem ali. E volta às vezes cansado da labuta, do dia a dia, e volta feliz porque se conectou com a espiritualidade e voltou para casa feliz. É uma rotina que ela tem uma vez por semana que faz ela se sentir bem. Às vezes a gente quer ajudar todo mundo, às vezes a depender do local, a gente oferece carona quando pode, quer uma carona ali, que lugar que você mora não vai ficar perigoso não, fulano ali já me ajuda, já sabe o caminho, no caminho tem uma proteção. Isso vale às vezes para a igreja, vale para centro bandista, vale para candomblessista, vale para você se sentir bem. Mas trazendo de novo aqui para a proposta de Irmãos de Luz, se você é espírita, se você é católico, tudo, nada impede que você possa também ter simpatia e até na sua casa você cultivar e respeitar, fazer referência. O espiritismo, por exemplo, não faz culto a imagens nem santos, que é um padrão aí católico principalmente, e outras formas de manifestação. Ele faz elevações a
figuras, rituais, dogmas. O Espiritismo não tem nada disso. O Espiritismo segue técnicas ligadas muitas vezes, não que os outros não tenham, mas o Espiritismo segue uma linha muito científica, que aí quem estudar um pouquinho a biografia de Kardec vai entender toda a bagagem que ele traz com ele, até da vida passada. O druida Allan Kardec, que veio com esse pseudônimo aí, né? O senhor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, não à toa pedagogo, não à toa professor, se virava na esquerda e na direita, para cabecear, e fez aí essa obra magnífica, pelo menos para mim, né, da questão do espiritismo, e com um ancorador, uma ancoragem muito forte na ciência, as ciências naturais, as ciências biológicas, as ciências cósmicas, as ciências... O Irmãos de Luz, pela minha parte, ela tem essa condução mais espírita, mas eu aprendo muito com o ecumenismo que os outros contribuem de outras religiões, desde que seja o caminho do meio, sem fanatismo, sem extremismo. E dentro dessa linha, dessa proposta, é uma questão de se sentir bem. A gente tem amigos em todo que é lugar, encarnados e desencarnados também. Porque você é católico, você não pode ter um amigo espiritual de Umbanda, Candomblé, espírita. Você que é de Umbanda não pode ter um amigo messiânico, não pode ter um amigo ateu, não pode ter um amigo que acredita no cosmos, na energia. Então tudo isso aí enriquece você e, como eu gosto de dizer, você fica em galera. A galera do mundo invisível que te orienta, te protege, te inspira. Então essa caminhada do espiritismo nos últimos anos, principalmente, é uma forma, as pessoas têm buscado muito consolo. Mas claro, dentro do centro espírita, da sua linha de disciplina, os procedimentos internos das casas, é seguir o que a gente chama de kardecismo. Esse kardecismo foi uma divisão criada até pelo ser humano para diferenciar do universalismo, que é outra forma de ver o espiritismo, mas sempre apoiado e ancorado nas obras de Kardec e do mundo espiritual. E eu fico muito feliz que nos 17 anos que passou, antes da pandemia, e até a gente não pode deixar de trabalhar, de estudar, fazer nossas atividades, mas foram momentos muito legais, de muito aprendizado, de muitos efeitos reais de ajudar o próximo. Mesmo sem você conhecer aquela pessoa, mas por um trabalho de equipe, repasse de boas energias, bons fluidos e ações. Alguém conhece alguém, serviu de apoio, encaminhou, sem fake news, sem correntes. As pessoas se ajudam mutuamente. E todo mundo ganhou com isso. Então, nessa linha aí, os efeitos do Irmãos de Luz foram reais. E eu não faço isso esperando retorno. Eu costumo dizer que o Irmão de Luz hoje ele tem pernas próprias. Mas são pernas próprias que precisam de uma supervisão, de uma coordenação, de orientação, para evitar aquela coisa do imediatismo, do fanatismo, do extremismo, da vaidade. Tudo isso passa pelo crivo do bom senso, como disse Kardec, quando submete a algum tipo de análise, de um questionamento daquilo que é falso, que é verdadeiro, mas sempre com o caminho do crescimento. Então o ecumenismo, essa riqueza interna que a gente tem de tantas vidas que a gente passou, e a gente respeitar a religião alheia, tolerar, mesmo que a gente não goste. A tolerância é uma palavra muito forte, porque parece que é uma coisa assim do tipo, eu tolero. Tolero quer dizer uma forma sutil de dizer assim, eu não gosto, mas eu tenho que aceitar, tenho que aprender a conviver. Não tenho que fazer mal. Quando você gosta e tolera, é uma coisa natural. Mas quando você não gosta, e você trata mal, ignora, cria preconceito, cria estímulos de discórdia, isso não é legal. E a gente vê ao longo da história aí situações de extremismo, perseguição. A África mesmo agora, nesse momento, isso não é objeto de notícia da mídia, da imprensa, mas você tem mais de 100 guerrilhas no mundo ocorrendo nesse momento, pequenas guerras, a grande maioria delas por ideologia ligadas à religião, à perseguição pela escolha alheia
de determinada crença. Aí isso se mistura com perseguições sexuais, perseguições étnicas, aí entra também o racismo muito forte, a injúria racial, e todos somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Todos somos irmãos, filhos de Deus. Porque uns têm mais melanina, outros menos, porque um é mais baixo, outro é mais alto, porque um é mais gordo, outro é mais magro, porque um gosta do sexo oposto, o outro gosta do mesmo sexo, e o outro que não gosta de. Não tem atração por nenhum dos dois, também é objeto de discriminação e alvo de críticas. O que é que a gente tem hoje no mundo? Pessoas se escondendo atrás de uma tela, achando que a internet é uma terra infinita, sem limites, e não é bem assim. Do outro lado tem corações, tem seres humanos, tem famílias, e a gente vê isso muito no meio artístico. A palavra do momento é cancelar alguém, deixar de seguir. Vivemos um mundo de muito melindre, muito mimimi, muita superficialidade, quando na verdade a gente precisaria estar escutando mais, ouvindo um pouco mais o outro. E aí é que entra a importância de conhecer um pouco a religião do outro, a forma de pensar do outro, que muitas vezes tem um componente familiar, um componente grupal, um componente de família, que vai além dos olhos. Então, quando a gente traz essa reflexão do ecumenismo, isso nos enriquece porque nos faz respeitar o outro. Acho que eu já falei muito até aqui. Gosto de deixar com vocês aí à vontade. Vocês estão assistindo, o que, é que vocês acham? Quer fazer um comentário, uma reflexão? Deixamos um momento aí, um pouquinho aí para vocês, até para estimular eu tomar uma aguinha também. Fiquem à vontade. O objetivo de hoje não é falar sobre o Espiritismo necessariamente, mas a inserção do contexto do Irmãos de Luz em minha vida. Eu considero o momento do Irmãos de Luz um momento de muita inspiração, graças, como eu disse no início, ao grupo de estudo que surgiu na Liberdade, motivado por Rogério Costa, meu grande amigo, que ele sempre se dizia: eu sou espírita, Trajano, mas eu também sou budista, faço meditação, práticas que até não são comuns no espiritismo, né? Mas o espiritismo abraça todas elas e eles se abraçam mutuamente. Essa ligação forte do espiritismo na mediunidade, com a Umbanda, com o Candomblé e a mediunidade dentro da própria Igreja Católica também. Se a gente assistir filmes muito legais aí, como a própria trilogia de Dan Brown, os livros, virou filme com Tom Hanks também, Estigmata, filmes antigos muito bons, O Corpo, muitas coisas assim que tem no próprio Vaticano, na ciência dentro do Vaticano, muitas coisas que não são trazidas para o público, por uma relação de, podemos dizer assim, controle de massas, né? E seguir aquela forma de pensar sem abrir totalmente realidades que eles sabem que existe. Eu já vi capa de matéria científica, se eu não me engano foi na Super Interessante, vários anos atrás, e foi objeto de dizer assim do tipo: o catolicismo já admite a reencarnação como se fosse dado um poder para o catolicismo decidir o que ele admite ou não admite em relação a uma coisa que é um processo natural da vida, que é encarnar de novo. Mas claro, a gente respeita quem não acredita. Mas a literatura e a experiência já tem mostrado aí várias situações de espíritos que já encarnados, até na forma de crianças ainda, reconheceram a própria existência anterior e mostrando para o adulto que estava com ela situações e elementos, e falando muitas vezes como adulto. E quando esse adulto, as pessoas ligadas a ele foram conferir, a situação estava lá. Tem crianças que já disse qual era o nome dela na vida passada e tudo batia. São casos raros de acontecer. São prova que às vezes a mediunidade traz, através da espiritualidade, de dizer: ó, estamos aqui, isso existe, se você não acredita, é um direito seu, mas aqui é fato.
Os fenômenos mediúnicos, que independem de religião, não é só o espiritismo. A mediunidade é meio intermédio, que vem do latim, entre o que? Planos. Que a gente chama de invisível, plano visível, para uns, né? Quem é evidente vê tudo, quase tudo. E outros ouvem, outros sentem, outros escrevem, outros percebem. Fora a questão da energia como um todo que está em todo lugar. A psicometria, a metempsicose, a apometria. Quem nunca assistiu aí, assista o filme Vozes do Além, com Michael Keaton. E o fenômeno da voz eletrônica, que às vezes pega a comunicação de espírito através das ondas de rádio. Aquelas ondas de rádio que não estão sintonizadas, que não estão alinhadas com a impedância. Aí ele fala, o que é impedância? Rapaz? Uma grandeza física de frequência, de sintonia, no contexto mais aí de ondas, que tem essa questão de ondas médias, ondas curtas, que não existe mais hoje, né? Acabou o AM, hoje em dia é tudo só FM e digital, o analógico acabou, agora é tudo HD. Mas as ondas estão aí. O arco-íris está aí para mostrar as ondas de alta frequência e baixa frequência. Ondas, quanto maior a frequência, menor a onda. E a recíproca é verdadeira, né? Quanto maior o comprimento da onda, menor a frequência, porque ela vai mais lento. E você vai aí desde as micro-ondas até as ondas de alta de baixa frequência e ondas largas. Isso tudo está no universo, está nas galáxias, está no sistema solar. E nós estamos inseridos nesse universo, mergulhados entre átomos e moléculas. Ao mesmo tempo que a gente, essa centelha divina, sois deuses, somos deuses imperfeitos, mas com o que temos necessário para a nossa caminhada nesse momento. E às vezes o legal do ecumenismo também, que coisas que o mundo moderno, digamos assim, ocidental está despertando, coisas que já existiam há muito tempo no mundo oriental, como a medicina chinesa, a própria acupuntura, os chás, as ervas, os indígenas, muitas vezes dosadas aí de uma forma harmônica, sempre esteve presente na vida das pessoas. Mas a gente precisa de muito estresse, ansiedade e depressão. Claro, não pode. A prioridade tem que ser para o seu médico. Você não pode abrir mão da medicina tradicional, de um bom profissional que estudou para isso. Mas as chamadas terapias complementares, a gente não gosta desse nome, né? Mas as terapias alternativas, desde que feitas com moderação e com controle, elas têm uma sinergia na nossa vida para nos ajudar. Mas sempre a medicina tem que ser ouvida, escutada, observada, porque se estudou para isso. Você pode até não concordar com o médico, peça uma segunda opinião, peça uma terceira, uma quarta, mas siga um caminho da medicina. Tem gente que é radical, diz, não, médico é tudo igual, não vou apostar em médico não, eu também não gosto de dinheiro, eu também não gosto de doutor, de advogado, eu não gosto de professor, nem de gosto de nada. Prefere o caminho da hipocondria, da automedicação, aí vem o perigo, né? Mas enfim, gente, deixar o espaço com vocês, quem quiser fazer algum comentário. Hoje é uma mensagem mais curtinha, mais rápida, mas para celebrar esse momento de ecumenismo que é muito importante na minha vida, na vida de todo mundo. Também quem quiser ficar com sua religião, sua doutrina, sem problema nenhum. A habilidade de busca na própria história. E nessa caminhada dos Irmãos de Luz, dos 17 anos, eu falei aqui do grupo de estudo que deu origem. E duas pessoas importantíssimas desse grupo aí, minha amiga Rose e meu amigo Robson, desencarnaram. Tinham obras belíssimas em andamento, né, em suas vidas pessoais, apesar da labuta da vida, sustento, pagar os boletos, mas faziam suas obras, trabalhavam sua mediunidade e desencarnaram de uma forma muito trágica, em acidentes,
e Deus sabe o que faz. A gente já falou sobre isso aqui. O fato de desencarnar num acidente não quer dizer que, apesar da violência aos nossos olhos, não quer dizer necessariamente sofrimento. Às vezes o desencarne, a perturbação da transição, da passagem é feita às vezes com um sono prévio, um desmaio, um desfalecimento, que prepara a recepção do espírito do lado de lá. E às vezes o que a gente vê fica chocado, nos emociona, às vezes é o corpo que ficou na matéria. Mas sabendo de suas obras, é claro que o oposto também, para quem assistiu o filme Ghost, né? Aquela cena final do filme, não pode nem contar o final, né? Acho que todo mundo e mais um pouco já assistiu Ghost, né? E tem um momento da desencarnação do personagem principal, como é que ele se encontra no mundo espiritual. E no final do filme, quando ele encontra a famosa luz, né? E por outro lado também o bandido, o vilão da história, quando ele encontra os amiguinhos do mal que arrastam ele para as profundezas, né? É claro que quando a gente fala profundeza aqui é no sentido figurado, o filme mostra saindo pelo esgoto, pelo poeiro, mas na verdade o inferno não fica embaixo e nem o céu está em cima. O céu e o inferno está dentro de cada um de nós, no nível da nossa consciência, nas diversas moradas do meu pai, dentro do plano terrestre. Então a representação ali de que eu mesmo no início, quando eu comecei a ouvir essa história de céu e inferno, eu pensava, poxa, o núcleo da Terra, magma puro, rocha em forma líquida, milhares e milhares de graus, que às vezes sai pelos vulcões. Eu falei, ali deve ser um inferno. E lá nas nuvens, onde passam os aviões, está o céu. A gente pensa sempre assim, né? Só que as faixas vibratórias, o céu e o inferno está dentro da gente, é o anjinho, o diabinho aqui nos nossos ombros, disputando na nossa consciência o certo e errado. E não existe uma verdade universal. Existe, claro, a nossa verdade, nossa consciência. A gente se cobra para acertar mais do que errar, mas tem que se perdoar quando erra, tem que se perdoar quando cai e levantar de novo para tentar acertar. Assim é o ciclo da vida ao longo de várias vidas. Então a gente fica aqui com essa reflexão. O ecumenismo, para quem pratica e gosta e simpatiza, eu mesmo leio de tudo um pouco, porque eu me sinto bem em transitar pelo meio ali. Já li livro de padre, Falando com Deus era o nome do livro, né? Conversando com Deus era o nome do livro. Era uma carta de um padre para outro que desencarnou, e eram amigos, e é muito linda a história, Conversando com Deus. Já li um livro escrito por um físico, que dizia porque Deus existe, porque eu acredito que Deus existe, e normalmente os físicos têm essa tendência de serem taxados de ateus, materialistas do extremo. E eu conheço muitos físicos que acreditam em Deus. Você assiste aí o filme A Teoria de Tudo, você vê uma forma de crer em Deus de Stephen Hawking. Você vê isso muito, pelo contrário, em Carl Sagan, na teoria do Big Bang, uma antítese, um oposto de Stephen Hawking. E Albert Einstein, que não era declaradamente espírita, mas tinha práticas espíritas, acreditava nessa energia, acreditava na espiritualidade, sim. Ele e outros físicos famosos que o precederam e veio depois deles falavam Esperanto, que tudo leva a crer que vai ser a língua do futuro. É um misto de latim com espanhol, italiano, uma língua única no planeta. Mas tem gente que já fala essa língua para exercitar sozinha, treina, conversa com outras pessoas que falam Esperanto. Eu já fiz um mini curso uma vez, mas é um negócio difícil, leva tempo. Mas tem na internet, se procurar aí, o Esperanto. E junto com o Esperanto, a religião do mundo, o futuro, é o ecumenismo. É não ter religião, é não ter um nome só. O Espiritismo tem um papel muito forte, ele não veio para substituir religião nenhuma, ele veio para unir elas. Ele veio para dizer, Deus,
onipotente, onipresente, onisciente, Pai do universo. Jesus, governador da Terra. E cada planeta tem seus governadores. Aí Kardec chama, quando a gente fala assim, eu não acredito em ET, eu nunca vi vida extraterrestre, tem a ufologia aí para mostrar que você não pode também dizer que não existe se você não consegue provar que não existe. Você pode não acreditar, mas dizer que não existe é outra história. E por que nós seríamos os únicos num universo tão infinito? Por que Big Bang? O que é que explodiu? O que é que contraiu? O que é que explodiu? O que é que tinha antes? O tudo ou nada? Aí eu recomendo a leitura do Pentateuco, ver um pouquinho de céu e inferno, Gênesis principalmente, a origem das coisas, o Pangeia, o supercontinente que com os movimentos de tectonismo. Para quem não sabe o que é tectonismo, é terremoto. A Terra é um planeta vivo. Tem vida e é vivo. A Terra não para. As placas estão se afastando. Vamos ter ainda grandes terremotos que vão separar, rasgar continentes. Vai ter tragédias coletivas? Vai ter desencarnes coletivos? Vai, como tem tsunamis, como tem vulcões, como tem furacões, como tem deslizamento de terra, desabamentos, pandemias. Mas Deus sabe como controla tudo. Não é castigo nem punição. É uma transição. Muita gente transita dormindo. Acorda do outro lado lá, preparado devagarzinho com passes, com psicologia. Já outros que praticam o mal vão acordar na turbulência e sofrendo. Que pratica suicídio vai acordar na turbulência e sofrendo, agonizando. Mas quem pratica o bem pode ter certeza. A transição é suave. A transição é ancorada, como uma noite bem dormida que você acorda com beijos, carinhos, bons fluidos. Então a gente fala assim da espiritualidade com muito amor. Quando a gente sai daqui, a gente tem que viver de uma forma não para estimular o choro de quem ficou, mas de receber aplausos de quem ficou. Parabéns pela vida nobre, digna e honesta que você teve. E mais ainda, a turma os familiares que foram antes de você vão lhe receber com muita alegria, porque você vai voltar ao seu pátio espiritual. No Japão e outros países do Oriente já vê isso como uma libertação da carne, que é uma prisão. Mas a gente só olha desse jeito quando a gente vê alguém vegetando, sofrendo, convulsionando. Aí entra assuntos polêmicos que eu não vou falar aqui agora, como a de eutanásia, que alguns países podem, outros não, mas ninguém tem o direito de ligar a vida de ninguém, assim como o próprio aborto. Mas só quem sabe é quem está sofrendo, só quem sabe é quem está testemunhando, acompanhando para decidir. Aí que entra o livre-arbítrio. E a gente não fala em punição nem castigo. É apenas a lei do retorno. E essa lei do retorno vai ser castigo ou punição? Não existe isso no Deus. Deus é só bondade, espiritualidade, Deus é amor. A gente na vida tem que tomar decisões que a gente assuma as consequências. Isso que é importante. Não se trata de punir e castigar. A gente viveu muito tempo nas vidas passadas amarrado a isso. A céu e purgatório, pecados infinitos que não acabam nunca, vai arder nas profundezas do inferno, se isso é aquilo. A gente tem isso no nosso inconsciente ainda, no nosso pré-espírito, a gente tem que se libertar disso. Essas amarras que a gente tem muito a ver com nossa infância, nossa juventude, nossa vida até aqui, nossa correria, nossas lutas, mas tem muito a ver com o que a gente fez ou deixou de fazer por uma missão em vidas passadas. João de Ângeles, Gilvaldo Franco já falou sobre isso. Tu és a somatória de vidas passadas, tuas experiências, vivências, até na vida intrauterina, perturbação da gestação, um ambiente tumultuado, harmônico, de amor, de guerra, tudo influencia em quem tu é nesse momento. Daí a importância da terapia, do autoconhecimento, da autoajuda, da ajuda, do auto-perdão, do autoconhecimento, da empatia. Então aqui, gente, esses 45 minutos aqui que eu estou aqui, gostaria de deixar meus votos aí de paz, amor, luz,
E agradecer mais uma vez aos presentes, encarnados e desencarnados. Quem me conhece desde o início do Irmãos de Luz, eu não faço votos nem vou atrás de curtição, como da de hoje, nem seguidores, assim. Bem quem quer, sente bem quem quer. Palestras presenciais, eu já fiz para 2 pessoas, 3 pessoas. Alguém me disse, mas Trajano aqui tá cheio. Cheio, não tô vendo nada. Desencarnado. Já teve situações que a plateia estava vazia, só tinha o pessoal da mesa. Veio aquela luz, abaixou a luz, apagou. Eu comecei a discorrer a palestra. E sem esperar nada em troca, tudo. Quando eu abri os olhos, já estava metade da sala cheia. Centros pequenos, centros grandes. Para mim não interessa e atingir cada coração. Mas o meu coração ser atingido é o meu, porque não adianta eu falar se eu mesmo praticar. E praticar não quer dizer que eu tenho que acertar imediatamente. Se eu falo de paciência, eu tenho que ser paciente de imediato. Se eu falo de não ter ciúme, eu sou o primeiro a não ter ciúme. Aí é acreditado, né? Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Traduzindo em miúdos, quanto mais você estuda e prega alguma coisa, você é testado pela espiritualidade, para o seu crescimento. Isso que é bacana. Mas a gente é imperfeito. A gente erra muito. A gente às vezes grita, a gente xinga, a gente pisa no nosso calo, a gente dá um grito. Não, solta. Mas o Irmão de Luz está aqui para mostrar que a gente, essa somatória de tantas vidas, nessa presente tentando se melhorar e voltar para o plano espiritual melhor que chegou. Ok? Obrigado a todos. Somos todos um. Estamos juntos e misturados. Muita paz a todos aí, que a gente se cuide. Ainda estamos em pandemia. Obedeçam os protocolos, paciência. Terras festeiras como a nossa, segura a onda aí, vamos esperar mais um pouquinho de disciplina para a gente sair logo dessa. E orando e vibrando por todos aqueles que se encontram nos seus lares, hospitais, o pessoal ali em frente à saúde, o pessoal da segurança pública, os professores, rodoviários, o pessoal que trabalha com limpeza, quem está nos presídios, quem está nos asilos, nos abrigos. Muita paz e luz do Irmãos de Luz. E eu faço dessa homenagem aqui um agradecimento a Deus pelos 17 anos do Irmãos de Luz. Obrigado, Carla. Obrigado, Zade. Feliz por ter vocês aqui. Vou deixar salvo o NGTV com muito amor, muito carinho. Até a próxima semana, próximo encontro. Se cuidem, viu? Beijão, Carla. Beijão, Zade. Tchau a todos.